Olá, paz do Senhor a todos. Hoje vou falar sobre quando Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Mas antes de começar eu vou orar, mas o tema que eu vou falar é que Deus não vê pela aparência, mas sim vê o coração. Então eu vou orar primeiro, depois vou começar a ler o versículo. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, ações e atitudes, e pedir para que o teu Espírito Santo possa me guiar para que eu possa falar somente de acordo com a tua vontade, que não venha de mim, mas que venha através do teu Espírito Santo, e que essa palavra possa falar aos nossos corações, abrir os olhos de entendimento e nos fazer ficarmos mais firmes em ti, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Então eu vou ler 1 de Samuel, capítulo 16, do 1 a 13, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche-se um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jezé, o Belamita, porque dentre os seus filhos me tenha promovido de um rei. Me tem, me tem provido de um rei. Porém disse Samuel: Como eu irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra de vacas em tuas mãos e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé os sacrifícios e os te farei saber o que has de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo aos sacrifícios. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse: Samuel, não tendes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé, Abinadab, e os fez passar diante de Samuel, ao qual tinha dito, a qual, esperei, então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, ao qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tens escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? Disse ainda: Falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Mande-lo chamá-lo, porquanto não nos assentiremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar, e era ruivo e formoso, de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge por ele, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia de diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então, nós sabemos que Deus tinha rejeitado Saul porque ele tinha desobedecido, né? Aquilo que Deus tinha pedido. Então, ele pediu a Samuel para que possa ungir Davi como rei. Então, porque Deus diz assim: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Então Deus disse a Samuel: Enche-se um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, ao Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho promovido um rei. Então Samuel disse a Deus: Porém, como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Mas Deus depois disse a ele: Então disse o Senhor: Toma uma bezerra de vaca e vem uma bezerra de vaca e em tuas mãos e diz: Vim para sacrificar o Senhor. E convidarás a Jessé o sacrifício e eu te farei saber o que has de fazer, ungir-me-ás a quem eu te disser. Então Deus disse para que Samuel fizesse isso. Então Samuel fez o que Deus tinha dito a ele. Então ele veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Então quando Samuel entrou, né, viu Eliabe. Então o que é que Eliabe? Ele viu Eliabe então ele pensou logo: certamente perante o Senhor esse é o seu ungido. Pensou já que Eliabe era o seu ungido. Porquê? Porque ele
viu pela aparência da sua grandeza e da sua estrutura. Ele viu pela aparência e a grandeza da sua estrutura. Mas depois Deus disse assim, eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Então o que é que isso quer nos dizer? Quando Samuel viu Eliabe, a sua beleza, a sua estatura, a grandeza da sua estatura, eles logo pensou, certamente estou diante do ungido de Deus, mas Deus disse, não o tem escolhido. Então Deus disse que ele não vê como o homem vê, né? Disse que ele não vê, porque Deus só vê, olha para o coração, não pela aparência. E é isso que Deus vê como, não pela aparência, mas pelo que está no nosso coração. Por isso que eu disse que muitas vezes a gente diz, Deus sabe a intenção do nosso coração, porque Deus conhece o que é que está no nosso coração. Que muitas aparentemente a gente podemos estar a servir, aparentemente fazer tudo direitinho, não sei o quê, servir no culto, fazer isso, mas Deus conhece o que é que está no nosso coração. Por isso é que há muitos escândalos, aquela pessoa serviu, ela fez isso, e porquê? Isso não, estar a fazer tudo direitinho, tudo bonitinho, não quer dizer, podemos aparentar uma pessoa de fé, uma pessoa de quê? Estou a dar um exemplo, né? Mas Deus conhece o que é que está dentro do nosso coração. Então, nós sabemos que Davi, ele tinha um coração segundo a Deus. Apesar que eu sei que ele também, nós sabemos que ele caiu na tentação, que ele pecou, mas ele, quando se arrependia, ele era sincero diante de Deus. Arrependia de coração sincero. E Deus, por isso é que ele foi escolhido, porque Deus já conhecia o coração do Davi. Então, Deus não olha pela aparência. Então ele era aquele, que apacentava as ovelhas. Naquele tempo que apacenta as ovelhas não era assim tão de grande importância, não dava assim aquele valor. Mas ainda ele foi escolhido. Às vezes aqueles que a gente não dá nada por aquela pessoa, é aquilo às vezes que Deus escolheu, ou por uma pessoa que, ou às vezes, porque é que se diz que é mais fácil um pecador, por exemplo, uma prostituta, um drogado, a se converter, às vezes parece difícil, mas são aquelas pessoas que, quando têm um encontro com Deus, são sinceros, são verdadeiros, entregam mesmo do coração, entregam o seu coração todo, se arrependem mesmo, são uma pessoa que eles são mais apaixonados por Deus, por Jesus, se convertem. É aquela pessoa que às vezes a gente não dá, é que são aqueles que Deus às vezes escolhe. Eu não dou nada para aquela pessoa, olha aquela pecadora, ou um publicano também, por exemplo, porque eu tenho a história do publicano, né? Do fariseu publicano, aquele que eles dizem, eu não sou como ele, eu faço isso, estou a dar um exemplo, né? Faço eu oro, dou os meus, mas era arrogante, aquela pessoa falou diante de Deus, ela era de Jesus, era arrogante, mas aquele publicano era humilde, eu sou pecador, nem sequer olhava para ver, todo só dá essa comparação assim rápido, para nem sequer olhava para você para falar, nem sequer levantava a sua cabeça, mas reconheceu o seu pecador, foi mais sincero, é esse coração que Deus quer. E aqueles que são mais desprezados, às vezes, são aqueles que Deus são escolhidos de Deus, que às vezes Deus toca, às vezes são sinceros. Então, às vezes, a gente não dá nada para aquela pessoa, mas aqueles são aquelas pessoas que Deus está interessado. Assim como Davi, que apacentava as ovelhas, que foi escolhido. Então diz, chamou Jessé a Abidab e o fez passar diante de Samuel, ao qual disse, nem é este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse, tão pouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse, Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? E disse ainda, falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, por quando não nos assentaremos até que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. Então David era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. Então disse o Senhor, levanta-te, unge, porque é este mesmo. Então era este mesmo, que acrescentava as ovelhas, que estava lá sozinho, não sei o quê. Mas é esse que Deus escolheu, como disse. Às vezes aquela pessoa que a gente não dá nada para aquela pessoa, é aquilo que Deus tem, é aquela pessoa que Deus tem aquele grande propósito para aquela pessoa. E então, o que é que podemos concluir aqui? Eu posso concluir aqui que Deus não vê as aparências, não vê como a gente vê com os olhos, mas Deus vê o que está no nosso coração, porque o homem vê pela aparência. Porque, por exemplo, aquelas pessoas que são desprezadas, eu vou ver como é que aquela pessoa está, ou ver como, hoje em dia a gente vê que no mundo a gente está mais preocupados com as aparências, se é bonita, se é cool, como é o estatuto, como a pessoa vive. Mas pode ser uma pessoa arrogante lá dentro do coração, não quer saber das coisas de Deus, não é sincero. Mas Deus conhece. A gente pode aparentar às vezes uma coisa, mas Deus conhece o que está dentro do nosso coração, sabe a intenção do nosso coração, sabe porque é que a gente estamos a fazer isso.
Então, Deus não atenta pela aparência, mas pelo que está dentro do nosso coração. Não vê como a gente vê, mas vê porque a gente, como os humanos, nós não podemos ver, né? Qual é a intenção do coração daquela pessoa. E aquela pessoa pode aparentar uma coisa, sou boa pessoa, faço isso, 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 mas não sabe a intenção do coração. Então, Deus não vê como a gente vê. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu escolhi pronto, é um tema que eu tive a pensar. Às vezes a gente olha, aquela pessoa, não, aparentemente, só o coração. Deus não vê como a gente vê. E pronto, assim a gente vê o Davi, que é aquele que apacentava as ovelhas, que estava sempre sozinho, né? Mas ele vencia sozinho, até os leões, vencia sozinho. Vencia sozinho, não, os ursos até que ele também conseguiu também. Ele se vai para proteger as ovelhas, ele enfrentava tudo sozinho quando estava a apacentar as ovelhas. Então Deus já tinha escolhido ele. E ele era humilde, era sincero, era aquele que tinha o coração segundo a Deus. E ele era humilde mesmo, porque a gente sabe que ele dançou, mesmo que a esposa dele, acho que é Mical, olhou com um olhar de desprezo, a gente pode ver mesmo que Davi era humilde, era humilde. Então, mesmo quando ele pecou, ele depois, não é, quando o profeta Natan falou com ele, né? Então ele, pronto, aí disse, pequei contra ti, Deus, ele disse, pequei contra ti. Ele foi sincero na hora que ele foi confrontado. Ele disse, pequei contra ti, ele rasgou as vestes para ti. Ele foi, reconheceu, arrependeu do coração sincero. Era humilde. Então é esse coração que Deus quer. Não é pela aparência, eu sou forte, não sei o quê, fisicamente. Não, não tem nada a ver. Mas Deus quer o que está dentro do nosso coração. É isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que essa palavra possa ter falado aos vossos corações, que Deus não está preocupado com as nossas aparências, que é que a gente está a fazer tudo direitinho. Oh, eu estou a servir, eu estou a fazer isso, estou a ajudar o pastor, estou a ajudar os necessitados, mas com qual intenção? Para mostrar que eu sou boa pessoa? Não. Nós tem de ser do coração sincero. Eu errei, temos que dizer, não, eu errei, Senhor, a reconhecer que somos pecadores, a reconhecer que somos falhos, a reconhecer que precisamos muito de Deus, precisamos de Jesus, porque nada podemos fazer sem Ele. Reconhecer que devemos ser, basicamente, devemos ser verdadeiros e justos. É isso que eu quero deixar aqui, que Deus não vê pelas aparências, mas Ele vê o coração, não vê como homem. E que essa palavra possa ter sido uma bênção para vocês, que possa ter falado aos vossos corações, e fiquem na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.